Caros fiéis, o evangelho deste domingo de hoje é tirado do Evangelho segundo São Marcos, capítulo 7. Naquele tempo, deixou Jesus a região de Tiro e veio por Sidom ao mar da Galileia, em plena região da Decápole. Trazem-lhe um surdo mudo e pedem-lhe que lhe imponha as mãos. Levando-o fora da multidão em lugar à parte, pôs os dedos em seus ouvidos. Tomou a saliva e tocou-lhe a língua. Levantando os olhos para o céu, gemeu e em seguida disse, Ephphatha, o que significa abre-te. E os seus ouvidos se abriram, e foi desatado de repente o laço de sua língua, e ele falava normalmente. Jesus lhes ordenou que nada dissessem a ninguém, mas quanto mais lhes ordenava, mais proclamavam o que ocorrera. Estavam extremamente impressionados e diziam, ele faz bem todas as coisas, faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. Podem sentar-se. Hoje é o 11º domingo depois de Pentecostes, terceiro domingo de agosto, segunda classe. Como de costume, já por algumas semanas, depois da Santa Missa, imediatamente, se fará a reza, a oração do Santo Terço, a exposição do Santíssimo, a oração do Terço, seguido da bênção do Santíssimo Sacramento, pelas intenções do Brasil, em particular das eleições. Amanhã, dia 22 de agosto, é a festa do Coração Imaculado de Maria, festa de segunda classe. Se faz também a memória dos santos Timóteo e companheiros mártires. Dia 23, terça-feira, é a festa de São Felipe Benício, confessor, festa de terceira classe. Dia 24 de agosto é a festa do apóstolo São Bartolomeu, festa de segunda classe. Dia 25, quinta-feira, é a festa de São Luís, rei da França, confessor, festa de terceira classe. A sexta-feira é dia ferial, porém se faz a memória de São Zeferino, Papa e Mártir. No sábado, dia 27, é a festa de São José Calazans, confessor, festa de terceira classe. O próximo domingo será o 12º domingo depois de Pentecostes e quarto domingo do mês de agosto. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mais um milagre de Nosso Senhor narrado na liturgia da Igreja, neste período. E o surdo mudo, antes de tudo, é a imagem do pecador endurecido, mas também nos dá elementos para compreender dois tipos de pecados que são muito comuns e que são muito destruidores, porque dizem respeito à comunicação. Nosso Senhor nos deu os sentidos externos, e por esses sentidos passam tudo o que entra em nosso espírito. Nada entra diretamente no nosso espírito. Nós não somos anjos. Somos seres humanos de carne e osso. E então, todas as ideias que nós temos estão em nosso interior, são imateriais, mas tiveram uma condição material, ou seja, antes de serem formadas, tiveram que passar pelos sentidos materiais, corporais. Nosso Senhor, então, nos deu esses 5 sentidos. E, infelizmente, através desses sentidos, podem ocorrer pecados. Ocorrem coisas boas, passam coisas boas, mas podem também passar coisas ruins, devido aos efeitos do pecado original. E com isso, os sentidos tornam-se ocasião, e até uma ocasião muito, muito presente para pecados. Por quê? Porque a desordem
ela atingiu de uma maneira revolucionária o homem. Ela foi fazendo as coisas inferiores se voltarem contra as superiores, porque o homem tinha se voltado contra o superior dos superiores, que é o próprio Deus, pelo pecado. Então, no homem há potências superiores e inferiores. As potências espirituais são superiores, claro, mas existem essas potências inferiores, entre as quais os sentidos. E como houve essa revolução, digamos assim, no ser humano, essa revolta dentro dele interna, então os sentidos passaram a não estar perfeitamente disciplinados pela razão. E é por isso que nos sacramentos, vejam que o próprio milagre que nosso Senhor opera, ele faz de uma maneira que lembra a dos sacramentos, porque ele utiliza elementos materiais. Nosso Senhor não precisava, bastava falar, ele curou tantas vezes as pessoas, fique curado e ponto final. Não, aqui ele se vale de elementos materiais, da sua própria saliva. Ele faz uma espécie de mistura com a terra, põe, em outra ocasião, para curar um cego, ele chega a fazer uma mistura de sua saliva com a terra. E assim por diante. Aqui ele utiliza a sua saliva. Notem bem que esse rito é utilizado no próprio batismo, para indicar que Deus quis assim se valer dos elementos materiais para curar a desordem, nossas desordens que passam muitas vezes pelos sentidos. Assim, por exemplo, no sacramento da extrema unção, o sacerdote vai ungindo a pessoa por partes, né? Então unge os olhos, as orelhas, as narinas, os lábios, as mãos e os pés, e sempre dizendo tudo os pecados que cometestes pelos olhos, pelos ouvidos, etc. Indicando assim que pelos sentidos muitas vezes passam coisas erradas e eles são ocasiões de pecado. Então nós temos aqui no exemplo do surdo-mudo, nós temos o exemplo dos pecados de audição, pecados de ouvir e os pecados da língua. Eles estão intimamente ligados e eles dizem respeito à comunicação. Vejam que há também os pecados dos olhos, que são também muito, muito fortes, né? Porque pelos olhos entram as coisas na imaginação de uma maneira mais direta. Porém, quando falamos de comunicação, falamos sobretudo de ouvido e de fala, de voz. Porque esses pecados têm uma ressonância social. Eles se espalham, eles fazem muito mal, eles destroem às vezes comunidades inteiras, provocam guerras, atrapalham tudo, projetos, tudo isso. Por quê? Porque há pessoas que não têm paz e não deixam os outros em paz. E há outros que são muito curiosos e querem se informar de tudo, verdadeiro ou falso, e põem os ouvidos sempre atentos e estão sabendo de tudo. Então, os pecados do ouvido, de ouvir coisas. Notem bem que foi pelo ouvido que entrou a sugestão do primeiro pecado. Eva deu ouvido a Satanás. O primeiro pecado entrou pelo ouvido. Não foi pelos olhos, não foi a fala, foi pelo ouvido. A sugestão que ela deu a Satanás, as palavras de Satanás. Depois ela viu o fruto, ela foi seduzida, etc., pelo aspecto do fruto, etc. Entrou tudo isso, mas começou por uma sugestão à qual Eva deu ouvidos. Então, por aí nós tiramos a consequência que, pelo ouvido, nos entram muitas vezes as sugestões do demônio e as máximas do mundo. O que nós ouvimos por aí, o que nós ouvimos das pessoas que não são animadas interiormente pela fé católica, mas por outras coisas.
Em geral, essas outras coisas todas convergem para esse mundo, para conseguir a felicidade, uma suposta felicidade ilusória aqui neste mundo. E essas pessoas entretêm isto. Entretendo isso, conversam frequentemente sobre isso. Espalham isso frequentemente por diversos meios. Isso hoje, né, com os meios de comunicação, está extremamente sofisticado. E então, nós temos a tendência a dar ouvidos. São Bernardo, cuja festa foi ontem, tem uma palavra impressionante onde ele diz que não sabe o que é pior, se é falar ou se ouvir. Chega a dizer isso. Porque, em geral, as pessoas dão mais atenção ao falar, porque é algo ativo, e não dão a menor atenção para o ouvir, ou pouca atenção, porque quem falou foi o outro, é problema dele, não é meu. Bom, eu ouvi meio de passagem, mas será que não houve nenhum interesse nisso? Será que não atiçou os ouvidos? Será que não se aproximou para ouvir melhor os detalhes, sobretudo, ou coisas parecidas? É muito bom que se melhore, ou mesmo que se comece a fazer o exame de consciência do que se ouve. Porque é verdade, não podemos evitar ouvir muita coisa que não presta nesse mundo de hoje. Isso é verdade. Porém, temos que estar atentos ao interesse que nós damos a essas coisas que não são boas. Por que esse interesse? Por que esses ouvidos abertos para isso? Além do mais, no ouvido se manifesta muitas vezes o nosso orgulho. Porque se alguma conversa, seja lá qual for, aparecer o nosso nome, imediatamente nossas orelhas como que se levantam. E, como diz o povo, fica até ardendo se saiu alguma coisa desfavorável. Então tudo isso revela o que está lá dentro. Os ouvidos são muitas vezes um meio para nós averiguarmos o estado do nosso amor próprio. Esse interesse imediato que nós temos quando o nosso nome aparece, quando nós ouvimos nosso nome em qualquer conversa, seja lá qual for, em qualquer comentário, já demonstra o nosso amor próprio. E mais ainda, é claro, se sair coisa desfavorável. Então o pecado é justamente nós abrirmos o ouvido para isso. Certa vez se contam nessas histórias antigas dos primeiros consagrados a Deus, que realmente levavam uma vida exemplar, de uma penitência impressionante, um solitário, alguém que era uma espécie de eremita, né, que observava alguns outros solitários ou monges daquele tempo, que monge vem da palavra mônacos, quer dizer só, né? Quer dizer, naquele tempo isso era muito mais saliente, né? Essa solidão do monge. Então ele viu os monges, então às vezes, no entanto, muitas vezes eles acabavam conversando entre eles, em comunidade, claro. Porém, quando esse solitário via, quando os monges conversavam coisas de piedade, coisas elevadas, ele via os anjos em torno desses monges. Mas quando eles conversavam coisas que eram do mundo, viam demônios em torno deles. Há também a história de um outro monge que tinha uma graça muito particular e muito útil. É que ele, nas conversações piedosas que haviam na comunidade, ele ficava muito acordado. Mas quando a conversa desviava para coisa contra a caridade, ele automaticamente pegava no sono. Mas era uma graça de Deus, não era uma preguiça não. A graça que ele tinha recebido, que ele pegava no sono quando a conversa desviava para coisas contra a caridade. Mesmo que nós não tenhamos essas graças, mas nós devemos aproveitar os exemplos para fechar nossos ouvidos o possível. Hoje isso é muito mais difícil, é verdade. Quem mora numa grande cidade, né? Bem mais difícil. Mas também nas pequenas cidades, seja lá onde for, com os aparelhos que estão aí. Né?
fechar os ouvidos para isso e abrir os ouvidos para o que serve, porque é por aí que entram as boas sugestões e as más sugestões. Depois, a partir dos ouvidos, a pessoa fala. Nós sabemos que muitas vezes a surdez leva à mudez, porque a pessoa não consegue formular nada porque não ouviu nada, embora não seja propriamente muda. Assim também, a partir da nossa disciplina do ouvido, surgirá nossa disciplina da língua. E a língua é algo mais difícil ainda de controlar. O apóstolo São Tiago chega a dizer que aquele que não cair em pecados da língua, esse é perfeito, esse é santo. Parece até que não precisa mais avaliar nada. Se ele não cai em pecados da língua, ele é perfeito. Esse é santo. Tal a importância que tem os pecados da língua como um começo, pelo menos, de tudo quanto é pecado. Começa com isso. E, mais uma vez, assim como o ouvido, já que ambos os pecados estão muito unidos, peca-se através da língua, sobretudo contra a caridade. Igualmente, são pecados que afetam muito o próximo, porque é a comunicação. O ouvido e a língua foram feitos, sobretudo, para a comunicação. Então, é na comunicação que se ofende o próximo. Então, devemos sempre ter em mente, lembrar aquela palavra do apóstolo São João: aquele que ama a Deus e que não ama o próximo é mentiroso. A maneira mais fácil de aferir nosso amor a Deus é o amor ao próximo, porque o próximo nós vemos, né? Nós vemos, então é mais fácil. E notem bem que, através da língua, né, que se diz com a espada de 2 gumes, mas se poderia dizer com a espada de 3 gumes, de certo modo. Por quê? Porque ela faz mal ao mesmo tempo a 3 objetos. 3, não é só 2. Primeiro, o que fala mal comete o pecado. Depois, ao que escuta. E depois, ao terceiro de quem se fala. Então, esses três são prejudicados. Né? Tal a potência da língua. Né? Como nós podemos saber quando estamos pecando contra a língua, pela língua ou não? Há um elemento muito importante, porque, veja, a língua é para a comunicação e às vezes realmente é necessário falar. Muitas vezes é necessário até denunciar também. Sim, mas o que distingue é isso, é a utilidade. A utilidade. Quando a pessoa está pecando contra a língua, pela língua, ela tem sempre uma sensação de inutilidade, ela está perdendo tempo. Ela está ali gastando tempo, ela não tem o que fazer. Então fica falando com o outro que também não tem o que fazer, e então há aquela inutilidade. Vai se começar a falar desse, daquele outro. A inutilidade é típico disso. Porém, há casos em que há uma utilidade, você tem que falar mesmo. É preciso denunciar, é preciso falar dessa coisa, dessa outra. Sim, é necessário. Então não há pecado nesse ponto. É preciso bem distinguir, né? Então esse ponto tem que estar bem na mente, o que é útil e o que é inútil, para que nós não pequemos pela língua. E essa inutilidade aparecerá muitas vezes através da perda de tempo. Você não cumpre os seus deveres de Estado, ou não cumpre bem, porque está sempre falando e ouvindo o que está sendo falado. Ou procurando saber o que está sendo falado, sobretudo se for sobre você, e assim por diante. Então, esse é digamos assim, o instrumento que nós podemos utilizar para poder discernir quando falar e quando não falar. E para combater esses pecados, né,
já que temos um instrumento aí para discernir, pelo menos na maioria das ocasiões, temos que ter também os remédios. Bom, o primeiro remédio é claro, você tem que pedir a graça, porque quando não se tem uma graça de Deus para isso, a pessoa não consegue. É muito difícil obter disciplina nisso. Mais ainda hoje, onde há uma extrapolação da comunicação, há uma excrescência da comunicação. Porque antes as pessoas viviam em comunidades naturais, em geral mais distanciadas, e então a conversa era muito pouca, além do que havia muito trabalho manual. E quem trabalha manualmente não tem tempo muito para conversar. Se conversar muito, para de trabalhar. Era assim as coisas do mundo. Hoje é tudo diferente. O trabalho manual está sendo feito pelas máquinas e os seres humanos ficam nos controles tagarelando. É muito mais fácil tagarelar num trabalho mais simples, que ocupa menos o corpo. E então, além do que, claro, junto com isso, todo o sistema de comunicação que chegou a um paroxismo fora do comum. Então as pessoas estão sempre se comunicando e querendo se comunicar. Então, como é que você se salva aí dos pecados da língua? Muito difícil, muito mais difícil do que antes. Então, pedir a graça do nosso Senhor. Depois, é claro, se você quer corresponder à graça, você vai ter que se vigiar. Tem que se vigiar. Não tem jeito. Se vigiar muito seriamente. Porque as ocasiões de queda são muito frequentes e sua fraqueza também é grande. Depois, se afastar dos que falam mal. E quando eu digo dos que falam mal, é quase igual dos que estão perdendo tempo falando do que não presta. Falando. Também é outro meio, se afastar. E finalmente, amar o silêncio, porque é a virtude contrária. É a virtude contrária. O silêncio é a linguagem de Deus. O silêncio é o que introduz na oração. Na oração que não fica só no ruído dos lábios, mas que vai ao coração, que eleva o espírito a Deus. Então, toda essa introdução é através do silêncio. Então, se não se pratica o silêncio, fica difícil. Sempre nossas almas se tornam presas de todo tipo de conversa e muitas vezes cai na inutilidade. E isso vai levando a endurecer nossa alma. O surdo-mudo era, como eu disse no começo, era a imagem daquele que está endurecido no pecado, porque ele não consegue nem se comunicar, nem sequer se comunicar com o exterior. E com isso, ele não tem condição nem de pedir. Outros pediram a Nosso Senhor, outros foram virtuosos e pediram a Nosso Senhor que fizesse o milagre. Mas o surdo-mudo, coitado, não podia nem pedir. Hoje, as pessoas falam e escutam tanta coisa que não tem nem condições de pedir a Deus a cura de suas almas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.